Netuno em trânsito na terceira casa. Terceira casa. Através dessa casa, Netuno em trânsito altera o funcionamento da mente. A receptividade natural de Netuno significa particularmente que nos tornamos mais sensíveis às correntes subjacentes e às nuances de sentimento do ambiente. Nossa intuição e percepção se intensificam. Percebemos coisas que acontecem à nossa volta, as quais nunca havíamos registrado anteriormente. Entretanto, o efeito dissolvedor de Netuno sobre a mente também indica que haverá fases durante as quais passaremos por confusão mental e dispersão do pensamento. Aqueles entre nós que sempre se orgulharam de possuir uma abordagem clara e racional da vida, passarão por um período difícil durante esse trânsito. Nada é simplesmente branco ou preto na casa por onde Netuno está transitando. Quando ele se move através da terceira casa, podemos enxergar qualquer situação a partir de muitos enfoques ou níveis diferentes, e podemos achar mais difícil tomar uma decisão definida em relação a questões das quais já tivemos antes certeza absoluta. Netuno tem uma ampla variedade de efeitos sobre essa casa, alguns positivos e alguns potencialmente bastante negativos. A mente aberta é uma bênção relativa. Temos tanta receptividade em relação a outras pessoas que podemos facilmente ser levados por aquilo que elas têm a dizer. Nossa credulidade aumenta e ficamos mais vulneráveis. Podemos ser enganados ou corrompidos por alguma personalidade poderosa ou carismática que apareça em nossa vida. Por essa razão, muitos astrólogos nos advertirão para sermos cautelosos quanto a quem permitimos influenciar-nos durante o tempo em que estamos sobre esse trânsito. Netuno também cria confusão no relacionamento com outras pessoas. Pensamos que elas estão dizendo ou prometendo uma coisa qualquer, mas descobriremos depois que entendemos errado o que havia sido dito. Os outros também podem interpretar erradamente o que dizemos. Muitos desses problemas podem ser evitados se empregarmos um tempo adicional para esclarecer os detalhes de quaisquer transações ou intercâmbios nos quais estejamos envolvidos durante esse período. Se não fizermos isso, talvez aprendamos com nossos próprios erros e no futuro sejamos mais cuidadosos. É quase impossível, às vezes, resistir às armadilhas que qualquer trânsito de Netuno põe em nosso caminho, e em resultado disso, temos que aprender nossas lições pela maneira mais difícil. Netuno nessa casa é paradoxal. Por um lado, temos a tendência de interpretar mal ou entender erradamente os outros. E, entretanto, por outro lado, podemos ser quase telepatas em nossa capacidade de perceber o que as pessoas estão pensando. Sabemos o que os outros estão a ponto de dizer antes que o digam. Ou podem ocorrer pensamentos que, na verdade, absorvemos daqueles que estão à nossa volta. Podemos até mesmo nos descobrir dizendo em voz alta coisa que outras pessoas estão pensando, mas não disseram. Netuno age como um filtro em qualquer área da vida por onde está transitando. Quando transita pela terceira casa, nossa sintonia com o plano mental é tão forte
que literalmente captamos pensamentos e ideias que estão circulando no ar. Isso pode ser bom para escritores ou pessoas que falam em público, que tornam-se capazes de agir como canais ou médiums, através das quais podem fluir ideias e informações. Pelo fato de estarmos em maior sintonia com o que as pessoas à nossa volta estão experimentando e sentindo, o que escrevemos ou dizemos tem mais condições de sensibilizar e inspirar os outros. Entretanto, se Netuno em trânsito na casa 3 estiver formando aspectos difíceis com o resto da carta, também há possibilidade de nossa percepção ficar distorcida, normalmente devido aos nossos próprios complexos inconscientes, e de começarmos a dar expressão a opiniões e pontos de vista errôneos ou mal concebidos. Mais tarde, poderemos ter que admitir nossos erros de julgamento, uma experiência humilhante que é uma lição tipicamente netuniana. Mesmo que conscientemente não tentemos enganar as pessoas, esse trânsito pode tornar difícil para nós a expressão honesta ou clara do que sentimos. Sentimos coisas que são impossíveis de exprimir com palavras, ou tentamos falar sobre o que acreditamos, mas tão logo acabamos de falar, percebemos outros fatores que contradizem o que dissemos. Contrastando com a credulidade e com os mal-entendidos intensos que normalmente vêm com esse trânsito, Netuno também nos torna mais perceptivos aos sentidos e mensagens ocultas contidas naquilo que as pessoas fazem ou dizem. Um homem diz à sua esposa o quanto ele a ama, e, no entanto, ela percebe outras emoções no que ele diz. Um pai diz à filha que tudo vai bem entre ele e a mãe da garota, mas esta sente uma certa hostilidade na atmosfera doméstica. Em outras palavras, estamos conscientes do que não está sendo dito ou expresso, mesmo quando as pessoas insistem que estão nos contando a verdade. Esse trânsito cria em nós uma grande confusão mental. Devemos acreditar no que nos é dito ou naquilo que estamos sentindo. As suposições que brotam de nosso interior são corretas ou estamos imaginando algo que não existe? Como é de se esperar com Netuno, não há respostas nítidas. Aquilo que estamos sentindo provavelmente está certo. Mas também é verdade que nossas próprias inseguranças e dúvidas interiores podem estar obscurecendo nossa interpretação do ambiente. O melhor que podemos fazer é olhar para dentro de nós mesmos e tentar estabelecer o grau em que nossas ansiedades se baseiam na realidade da situação, ou se elas brotam fundamentalmente de medos e complexos profundos que transportamos conosco. Fazendo isso, podemos vir a reconhecer que nossos complexos interiores influenciam efetivamente as espécies de experiências que atraímos para a nossa vida. Se acreditarmos, por exemplo, que somos indignos de amor, poderemos agir de maneira a dificultar o amor de outras pessoas em relação a nós. Podemos também escolher inconscientemente parceiros que tenham problemas com a expressão de seus sentimentos amorosos. Explorar a ligação entre o que está acontecendo no nosso ambiente e o que vai no nosso interior é um uso frutífero do trânsito de Netuno pela terceira casa. O trânsito de Netuno por essa casa também pode afetar os assuntos relativos à educação. Jovens com esse trânsito às vezes passam por problemas de aprendizagem ou têm problemas de se ajustar socialmente em relação a seus amigos e colegas de classe. Normalmente, essas dificuldades podem ser superadas pela intervenção dedicada de alguém mais velho e compreensivo.
As classes de assuntos que despertam nosso interesse ou atenção nesse momento podem refletir quaisquer dos níveis ou significados de Netuno. Podemos ser atraídos, por exemplo, pelos estudos de metafísica, religião, fenômenos psíquicos ou ocultismo. Pode haver também o desejo de aumentar nosso conhecimento de arte, música, dança, poesia, cinema, teatro ou fotografia. Esse trânsito intensifica uma sensibilidade em relação às outras pessoas que estão à nossa volta. E podemos ter motivação para nos envolvermos em trabalhos ou projetos que ajudem pessoas menos afortunadas. Por essa razão, as profissões ligadas à assistência social, às artes da cura e às formas de reformar ou aperfeiçoar o próprio sistema educacional são outras áreas que podem atrair o nosso interesse quando Netuno se movimenta através da terceira casa. A terceira casa também está associada com parentes, irmãos e irmãos, tios, tias, primos e vizinhos. Podem ocorrer decepções nessa esfera, ou podemos ter que fazer ajustes e compromissos para socorrer um parente ou vizinho durante esse período. Eles podem estar passando por uma fase difícil da vida e provavelmente teremos bastante sensibilidade em relação às suas necessidades e dificuldades. Como com qualquer trânsito de Netuno, precisamos ter cuidado para estabelecer as fronteiras e limites. Ficar muito envolvidos com os problemas de um irmão, irmã ou vizinho poderia exaurir nossos recursos físicos, psicológicos e materiais. Ao invés de assumirmos todas as mágoas deles, muitas vezes é mais sensato aconselhá-los a procurar ajuda de profissionais ou encaminhá-los a pessoas que tenham experiência em lidar com problemas do tipo que eles apresentam. Quando Netuno, em trânsito através da terceira casa, ativa aspectos difíceis na carta natal, problemas mentais e emocionais latentes ou distúrbios neurológicos podem ser trazidos à superfície. Em casos extremos, isso pode resultar em colapsos mentais ou em doença física relacionada com disfunções cerebrais e do sistema nervoso. Em alguns casos, a mobilidade, a visão ou a audição podem ficar prejudicadas. Os efeitos podem ser graves, mas somente quando esses sintomas são expostos é que pode ser levado a efeito o tratamento adequado.